Olá pessoal, vamos então à nossa terceira aula dentro de Logística Internacional, ok? Nessa aula então iniciaremos falando sobre integração econômica regional, os blocos econômicos que existem aí no mundo, ok? Quais são os modelos de integração econômica? Você tem a área de livre comércio, você tem a união aduaneira, o mercado comum, a união econômica e integração econômica total, ok? Vamos então detalhar cada um desses itens para melhor entendimento, ok? A área de livre comércio, né? O que é a área de livre comércio? Ela inclui mercadorias e serviços, elimina ou reduz substancialmente aí direitos aduaneiros, restrições comerciais, ok? Ela obedece a algumas regras de origem, não é? Os países membros mantêm alguma liberdade, né, no âmbito de sua política interna em relação à política comercial com outros países. Só retrocedendo aqui, o que são as regras de origem? Regras de origem é aquilo que você estabelece que cada produto exportado para outro país deve conter, no mínimo, de transformação ou de material adicionado que pertença à região, ok? Eu não posso importar mercadorias de países que eu tenho algum acordo que me seja favorável, não fazer qualquer tipo de agregação de serviços e valores e exportá-lo para países com preços maiores, né? Porque isso não seria leal, isso não seria o ideal no comércio internacional. Então, nessas áreas de livre comércio, normalmente se estabelece algumas regras de origem, como, por exemplo, olha, para você exportar, né, um material no Mercosul, você precisa ter no mínimo 60% do material como de transformação, como de material da área de fabricação desse material, do país, né, que está exportando. Tá? Um exemplo só, tá? Em alguns existem regras diferentes aí de países para países, tá? Isso é só esse número que eu dei é só um exemplo, né? Ele pode ser ou não ser aplicado dependendo do país e do acordo comercial que foram, né, realizados ali dentro de cada país, que estabelece uma área de livre comércio entre eles ali, ok? Muito legal. Partindo já para União Aduaneira, ela já introduz, não é, uma política comercial comum em relação a não membros. Quem não participa daquela política, ela vai poder participar, não vai, ela tem uma política comercial comum a todos, né, que não participam daquela área de livre comércio que eu estabeleci. Quando eu faço uma união aduaneira, eu já especifico, olha, quem está dentro da área funciona assim, quem está fora funciona de outra maneira. Eu já estabeleço também tarifas externas comuns, né, a TEC, entre os países que participam da União Aduaneira, para que toda a regra de aduana, né, ela seja compatível, ela seja igual. Então eu tenho a mesma tarifa de exportações ali, não é? Legislação aduaneira harmonizada, eu vou utilizar então todas aquelas regras de legislação aduaneira da forma mais harmonizada possível, né? Entre todos que fizerem parte dessa união aduaneira. Para quê? Para padronizar todos os processos, né? Padronizar todos os procedimentos, ok? A harmonização de outras medidas também não tarifárias, né? Como, por exemplo, regra de origem, como, por exemplo, medidas fitossanitárias, não é? Que sejam levadas em consideração com os mesmos critérios para os dois lados, enfim. Sanitárias de segurança e obstáculos burocráticos, por exemplo, também, não é? Então já é uma evolução, não é? Aqui a área de livre comércio é o primeiro passo,
A, a, a união aduaneira é um segundo passo, e aí então estabelece-se um mercado comum, já seria um terceiro passo, né, nessa integração econômica. O mercado comum, ele introduz aí a livre movimentação de fatores de produção, né, e circulação de trabalho também, de mão de obra, ou seja, estrangeiros podem participar de trabalho, de participação dos dois lados, não é? Livre circulação de capital, ou seja, eu já tenho aí no mercado comum, quem é empresa estrangeira já é considerado empresa nacional, é como se fosse empresa do bloco, do mercado comum. Eu derrubo a fronteira, né, vamos dizer assim, virtual para a circulação, né, do capital e do trabalho. Ela tem uma integração entre produto nacional e fatores de mercado dos países membros, não é isso? Então eu terei produção no meu país com capital estrangeiro, com mão de obra estrangeira. Isso faz parte já de um mercado comum, além de todas aquelas facilidades de tarifas externas comum, de harmonização, não é? De legislação aduaneira. Eu tenho toda essa circulação ainda mais facilitada, ainda mais padronizada, né? Já fazendo parte de todos os acordos aí. E uma união econômica, né? Uma união econômica, aí você já faz uma harmonização também das políticas econômicas, né? Políticas monetárias, como por exemplo aí o euro, né? Você estabelece uma regra monetária para todos os países, né, que vão pertencer aí ao bloco econômico, não é? A política cambial, não é? Como que você vai desvalorizar sua moeda, como que você vai conduzir a sua economia interna para utilizar aquele mesmo câmbio, um câmbio que seja proporcional, utilizando uma moeda única ou não, ok? Mas é necessário que se estabeleça uma política cambial, seja ela qual for, né, de câmbio banda larga, banda fechada, banda aberta, não importa, enfim, tem que ser a mesma política cambial. E a mesma política fiscal, como vimos lá, né, a TEC, como vimos a harmonização de procedimentos aduaneiros, não é? Cobrança de impostos, né, toda a parte de impostos federais, estaduais, municipais, eles precisam estar também em harmonia, precisam ser compatíveis, né? Precisam ter proporcionalidade entre eles, ok? Para que seja justo para todos que participam dessa união econômica. Você está aumentando as fronteiras, né, do país aí, principalmente quando nós vamos para o último passo, que é uma integração econômica total, não é? Essa equalização total das políticas econômicas, todos seguirão uma política determinada por um conselho de todos os países participantes ali, que vão estabelecer a política econômica para o bloco todo, e todos terão que se adequar, ok? Aí nós estamos falando, no caso até do euro, né? Uma moeda única aí, que estabeleceu-se para todos os países ali, se bem que alguns países podem adotar ou não a moeda única, tá? O caso, por exemplo, da Inglaterra, né, antes do Brexit aí, de que ainda faziam parte da comunidade europeia, eles nunca utilizaram o euro, continuaram a utilizar a moeda deles, ok? Os órgãos supranacionais, não é? Banco Central Comum, ou seja, todos aquelas instituições que participam das políticas externas, elas, você terá algumas delas, né, de forma supranacional, ou seja, eles vão reger aí todas a legislação, todos os processos, toda a harmonização de políticas entre todos os países pertencentes à comunidade, ok? Muito bom. Quais são os efeitos dessa integração total econômica, não é?
efeitos dinâmicos. Você tem o aumento da concorrência quase que imediato por haver aí, você abriu as fronteiras entre vários países, você aumenta a concorrência. Aumenta também o mercado, né, consumidor. Se por um lado você aumenta a concorrência, você também aumenta a possibilidade de mais vendas, de um mercado muito maior, não é? Você terá que ter ganhos em eficiência, porque agora, como sua concorrência aumentou e você está concorrendo com outras culturas, com outras políticas, né, que serão com o tempo harmonizadas, mas você precisará com certeza ser mais eficiente, né? E o próprio consumidor vai ganhar com isso. Permite a complementariedade. O que é isso, né? Às vezes você tem um produto que complementa outro produto e quando você tem o mercado aberto, você tem uma complementariedade mais fácil de se obter. Por quê? Porque você tem redução de impostos ou até inexistência de impostos, né? Entre compra e venda de países diferentes. Aí deixa de ser importação e exportação, né? Ainda o é porque rompe ali fronteiras físicas, né? Mas isso não quer dizer que existam essas fronteiras do ponto de vista comercial, ok? E gera ganho de escala, né? O ganho de escala é quando você consegue vender uma maior quantidade, aumentando, né? Quando você aumenta o mercado consumidor, você tem um ganho de eficiência em função de conseguir vender quantidades maiores e você terá um custo menor, então todos terão ganho de escala, não é? Os efeitos estatísticos, né? Você terá uma criação de comércio aí mais eficiente, mais dados sobre transações, compras e vendas entre países também continuarão sendo controlados e a estatística ainda fará parte da negociação, né? Fará parte ainda dos dados coletados entre esse comércio, que será cada vez mais harmonizado. Então, de mais fácil acesso a essas informações, inclusive, tá vendo? E desvios de comércio. Nós podemos corrigir os desvios, né, através dessas estatísticas, para identificarmos ali países, né, que estão ainda precisando desenvolver algumas ferramentas, algumas capacidades, alguma eficiência para participar dessa integração econômica de forma mais efetiva, de forma mais igualitária, mais justa, ok? Muito bom. Então aqui vamos falar sobre o Mercosul, não é? O que nós somos, né? Nós somos uma área de livre comércio, uma integração. O que nós somos, né? Os objetivos, né, e estágio atual dessa integração, né? O que queremos ser, né? Quando formamos o Mercosul, qual era o objetivo? A estrutura institucional e o sistema decisório, como funciona a estrutura do Mercosul, tarifa externa comum, como falamos antes, já a aplicação dela e as principais exceções, as regras de origem, como funciona para cada um dos países participantes, e a valoração aduaneira do Mercosul, né? Qual que é o detalhe ali, além de todo aquele processo de valoração que falamos. Então, o objetivo do Mercosul, ele era a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos, ok? Então, o Mercosul, ele é um mercado comum, ok? O estágio atual, medidas de antidumping e compensatórias. Então, hoje ainda nós temos entre os membros aí e com terceiros países que não fazem parte do bloco do Mercosul, ainda nós somos obrigados a manter algumas medidas antidumping e medidas compensatórias, ou seja, para que o equilíbrio entre as negociações, aí, entre o comércio dos países, seja leal, ou seja, por algum motivo ainda existe de várias partes aí, de vários países, algumas medidas que não são tão atuais, né? Não são tão justas, e para isso você precisa ter medidas corretivas, que são essas antidumping e compensatórias, ok?
medidas de salvaguarda, né? Um mecanismo de adaptação competitiva. Você pede um tempo, né? Uma medida de salvaguarda nada mais é do que um tempo para você se adaptar. Enquanto você se adapta, você foge da regra geral, né? Você pode ter aí uma política diferenciada dos outros países até que você consiga se estabelecer de forma competitiva, ok? Automóveis e açúcar são itens que ficaram de fora, né, dos acordos comerciais aí por interesses locais, não é? Serviços, né, o protocolo de Montevidéu está em vigor para o quê? Para estabelecer as regras dos serviços, né? Quais são essas regras, como que elas podem ser executadas, quais são as tarifas, né? Quais são o tipo de serviço que eu posso prestar no âmbito do mercado externo aí, em relação a cada um dos países envolvidos no bloco, perfeito? O objetivo 2 é a TEC, a Tarifa Externa Comum, e a Política Comercial Comum, não é? Qual que é o estágio atual, né? O estágio ATEC. Nós temos uma lista de exceções. O Brasil e a Argentina tinham 100 códigos. Esses 100 códigos é assim, 100 códigos que eu posso estabelecer durante um período que eu vou deixar de fora da TEC, da Tarifa Externa Comum. Por quê? Porque os outros países utilizam aí, tem alguns itens, né, que não é interessante que eu coloque nessa tarifa externa comum, porque senão eu terei desvantagens, né? Então, assim, eu estou tomando aqui algumas salvaguardas, né? Algumas medidas antidumping com essa possibilidade de estabelecer uma lista de 100 códigos para que eu possa controlar, né? Para que eu possa tirar da lista de tarifa externa comum. Esses 100 códigos eu vou estabelecer outras tarifas, não é? Conforme minha política comercial. Esse primeiro acordo desses 100 códigos para Brasil e Argentina, eles teriam uma validade aí até 2015, portanto, já se encerrou. Agora, todos os itens estão dentro das tarifas externas externa comum. No caso do Uruguai, ele tinha 225 códigos que ele poderia tirar da lista de tarifa externa comum até 2017. No caso do Paraguai, 649 itens, né, poderiam ainda se manter fora das listas de tarifa externa comum, estabelecendo outras tarifas, não é? Até 2019. E alteração semestral de 20% da lista, ou seja, todo semestre essas listas que estão ainda em vigor, elas são analisadas e os códigos que, né, o limite, dentro do limite de código, por exemplo, aqui do Paraguai, de 649, ele pode alterar 20% desses códigos, tirar alguns e colocar outros, ok? Objetivos 3 e 4, né? A coordenação de posições em fóruns econômicos, coordenação de políticas, né, macroeconômicas e setoriais. Estamos evoluindo ainda nisso, não é? Os países ainda têm interesses bastante divergentes nessas questões de fóruns econômicos, situação econômica diferenciadas, não é? Enfim, PIBs bastante distantes. Então, tudo isso influencia nesses fóruns econômicos. A harmonização como quinto objetivo aqui das legislações, legislação comercial, trabalhista, previdenciária, controle de capitais, não é? De investimentos. Tudo isso também ainda está em evolução, não é? Ainda política trabalhista, por exemplo, previdenciária, cada país tem uma política diferente ainda não evoluímos muito em relação a essas questões. Qual que é a estrutura do Mercosul? O Mercosul ele é um órgão, então como que ele funciona? Ele tem órgãos com capacidade decisória.
que é o Conselho do Mercado Comum, né? O alto representante direto. São os ministros, né? Alguns ministros de Estado que participam de cada um desses países dentro desse conselho, não é? Depois disso você tem, depois do conselho, o grupo de mercado comum, que é um órgão, vamos dizer assim, que está abaixo, né, do conselho de mercado, que você tem os secretários, por exemplo, de todos esses ministros participando disso. E você tem, por último, a Comissão de Comércio do Mercosul, que aí você tem todos os funcionários públicos, né, que estão abaixo dos secretários, né, a parte operacional, mas que todos eles, de alguma forma, participam de órgãos com capacidade decisória. São reuniões, né, são assembleias que acontecem, ou com o órgão, né, com o conselho, com todos os ministros, ou, né, e aí são reuniões mais esporádicas, e aí você tem reuniões que acontecem com mais incidência, né, que é o grupo de mercado comum, aí os secretários, e reuniões habituais, diárias, não é, que acontecem com todos os funcionários públicos aí envolvidos, né, em todo esse comércio do Mercosul, para colocar diretrizes, seguir diretrizes, estabelecer processos e procedimentos, ok? Outros órgãos, você tem o parlamento do Mercosul, não é? É como se fosse ali a própria reunião de ministros que vão julgar algumas coisas, que vão criar novas leis, enfim. O Fórum Consultivo Econômico Social, não é? Que aí normalmente você terá participando vários agentes, né, da economia e para um fórum mesmo econômico e social, para desenvolvimento social de toda esse relacionamento entre esses países dentro desse bloco, ok? E você tem a Secretaria Administrativa, né, localizada em Montevidéu, a Secretaria do Mercosul, ela fica lá permanente, né? São pessoas dedicadas única e exclusivamente a atender todas essas demandas aqui de conselhos, de grupo de apoio, de comissão de comércio, enfim, organiza-se todas as atividades do Mercosul nessa secretaria, ok? A sede é transitória, né? Ela pode ser, ela vai modificando, né, o seu local, tá? O Mercosul, né? Como dissemos aí, então, o Conselho, né, dentro do Mercosul, o Conselho do Mercado Comum, é um órgão superior do mercado, né, do Mercosul. Conduz a política de processo de integração, assegura os cumprimentos dos objetivos, né, do tratado, enfim. O grupo do Mercado Comum, isso é o Conselho, onde estão lá, né, os ministros. Já no grupo, onde estão os secretários, é um órgão executivo, né? Ele faz cumprir as decisões do Conselho. É aquele órgão que vai trazer para o Brasil, por exemplo, todas as decisões lá do Conselho e fazer com que elas funcionem, que tenham harmonia entre todos os países, ok? E a Comissão do Comércio do Mercosul é a que vai colocar em prática, né? Ela vela pela aplicação dos instrumentos da política de comércio, ela acompanha e revisa temas relacionados à política de comércio em todas as empresas nacionais, em todas as pessoas, né, físicas que importam, que participam das negociações dentro do bloco econômico, dentro do Mercosul, ok? Você, além de todos esses órgãos que nós falamos aí, do conselho, do grupo, né, e da comissão, nós temos, além da secretaria, você tem um sistema de solução de controvérsias, né? Ele segue um protocolo da reunião de Brasília e depois um protocolo de Olívios, né, que criou aí o Tribunal Permanente de Revisão. Para que serve esse tribunal? Quando você tem aí discussões, né, comerciais que precisam ser analisadas por um tribunal, não é? Negociações diretas, quando você contesta alguma ação de algum integrante do bloco,
esse tribunal é que vai decidir, tá? Você pode levar para a OMC esse problema, né, para a Organização Mundial do Comércio, ou aqui, você resolver no nosso tribunal, né, quem faz parte do Mercosul, ok? Ele vai ter um exame, né, com recomendações ou para decisão, não é? Para quem está coberto, quem está com razão, o que o outro lado vai ter que abrir mão, enfim, não é? Para resolver esses conflitos, essas controvérsias entre os países participantes do bloco. Se não houver, durante negociações aí diretas, né, 15 dias de manifestação para cada lado, exames, né, das regras do comércio, com recomendação né, após os 30 dias, se não houver aí um acordo, né, se não houver chegado a uma resposta que acalme aí os dois lados, o tribunal fará uma arbitragem, né, ou seja, ele decidirá quem está com a razão e quem não está, e quais são as medidas que cada um deve seguir, né? Chamamos isso de um tribunal ad hoc, né? É um tribunal fora dos processos judiciários, né, dos países. Ele apenas tem aí um sistema de solução de controvérsias, ok? Ele dá um laudo arbitral, né, que deve ser adotado pela maioria, ok? Podem ocorrer ainda desencontros, mas o ideal é que sejam resolvidas aqui e todos respeitem a decisão do tribunal, ok? Muito bom. São originários do Mercosul, então, produtos totalmente obtidos, né? Aqui a gente está tratando um pouco sobre aquela questão de regra de origem, ok? Então, aqui estamos falando sobre regra de origem, né? Produtos são originários do Mercosul, não é? Então, aqueles produtos totalmente obtidos aí, produtos vegetais, né? Colhidos em uma parte ou mais dele, produtos animais, né? Animais vivos, nascidos e criados em uma ou mais partes, produtos obtidos desses animais vivos, mercadorias obtidas da caça, captura com armadilhas, pesca, no território ou nas suas águas territoriais, minerais e outros recursos naturais, né, extraídos de uma ou mais partes, peixes, crustáceos, etc., obtidos extra-zona por barcos registrados, matriculados ou sob bandeira também, de um ou mais países, ou seja, algumas pescas, né, são realizadas em alto mar, no mar que não pertence, né, a nenhum país, mas também pode ser considerado mercadoria nacional, né, mercadoria originária, né, dos países do Mercosul, se forem obtidos por barcos, né, aí matriculados sobre bandeira do país, não é, que pertencem àquele país, ok? Muito bom. Dando continuidade, fechando esse assunto sobre Mercosul, o que também é considerado dentro das regras de origem, né, o que é originário do Mercosul. Produtos elaborados com materiais não originários, cujo processo de transformação que lhes confira uma nova individualidade, ou seja, eu posso ter importado um produto, mas eu tenho um processo de produção que vai conferir a esse produto final, não é? Uma transformação com uma nova individualidade, né? Classifica-se em posição tarifária diferente da dos insumos, ou seja, se eu comprei qualquer tipo de produto e transformei ele em alguma outra coisa, quando eu for exportar isso, eu vou classificar como uma outra codificação, né, diferente daquela da qual eu importei o material. Se não houver salto tarifário de posição, será suficiente que o valor dos insumos de terceiros países não exceda 40% do valor das mercadorias. O que nós queremos dizer aqui, né? Se não tiver uma classificação tão diferente, ou se eu não tiver uma tarifa tão diferente
para aquele material que eu comprei e depois transformei, o valor dos insumos de terceiros, ele não pode ser mais do que 40% do custo, ou seja, 60% do material ele terá que ser originário, não é? E 40% poderá ser importado de outros países. No caso do Paraguai, essa conta se inverte, tá? No caso do Paraguai, o Paraguai é um país muito mais importador, então ele tem por obrigação que 40% do produto seja produto nacional, tá? Todos esses itens que fazem parte das TECs, né? Das tarifas externas comuns, ok? Requisitos específicos poderão prevalecer, né? Ou seja, essa regra é uma regra generalista, não é uma regra geral, porém, se eu tiver algum requisito específico para algum tipo de material, eu estabeleço uma nova regra, né, dentro das reuniões lá de conselho, das reuniões onde os grupos decidem a aplicação dessas regras, para que servirão, para que materiais, em que época, né, em que tempo ela permanecerá válida, enfim, todas as questões aí envolvidas com regras de origem, né, do material, ok? Legal, então deixamos esse assunto de sistema geral de preferências para a próxima aula, ok? Até aqui, agradeço, muito obrigado.